boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. O tema de hoje é um tema muito importante. Não que os outros não fossem, mas esse tem um quê a mais. O que é isso? Falar sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre essa mentalidade próspera. Então, é um tema que tem uma abrangência, que tem uma riqueza, que tem uma importância, uma relevância na vida da gente, porque a gente vive nesse mundo do concreto. E nesse mundo do concreto, a gente precisa fazer uma troca que seja uma troca na ordem do saudável, na ordem do equilíbrio, na ordem dessa harmonia e com essa conexão com a espiritualidade. E aqui a gente não está falando de religião, e sim de uma conexão nesse sagrado ofício que a gente assume para a vida da gente, na nossa forma de trabalho, e como a gente faz essa transformação para que a gente tenha o retorno suficiente para termos uma vida em harmonia, em abundância, em prosperidade, no conforto que a gente merece e com essa clareza e consciência de seu uso, né? Então, como assim? Como que isso pode ser trabalhado? Bom, eu desenvolvo um trabalho chamado cartografia biográfica e nesse trabalho eu também faço uma abordagem da identidade financeira. Então, cada vez que a gente passa por esse processo, essa identidade financeira ela vai sendo construída de maneira que esteja alinhada para esse prosperar. Mas é importante que a gente tenha fontes outras, falas outras, para que a gente também possa fazer dentro da gente essa transformação. No ano passado eu tive o prazer de conhecer Maria Angélica e fui mentorada de Maria Angélica. Maria Angélica trabalhou todo um processo, né, dessa conscientização, de uma prática diferenciada, e hoje eu tenho a honra de recebê-la aqui no meu Instagram, nessa live, para falar com vocês também, partilhar com vocês seu conhecimento, sua estrutura de vida, sua estrutura de trabalho. E eu fico muito honrada e feliz em recebê-la. E o que acontece? Trabalhar a mentalidade próspera precisa de alguns passos. Então, vamos aguardar, Maria Angélica já está chegando e eu agradeço desde já a presença de vocês e também para quem não estiver aqui agora, que vai assistir posteriormente, agradeço também toda essa colaboração, toda essa participação e também essa ajuda na divulgação desse trabalho. Então, deixe eu ver aqui a solicitação de Maria Angélica. Peraí. Olá, boa noite. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda a essa série de lives da saúde da mulher. Eu acabei de falar para o nosso público quão honrada e feliz, né, de estar te recebendo. Eu que fui sua mentorada, né, no ano passado. Fico muito grata, realmente. E, enfim, espero que você esteja assim, bem assim, à vontade mesmo para a gente estar aqui nesse bate-bola, nessa troca a respeito de um tema que é um tema super importante. Então, Maria Angélica, aquilo, vou falar aqui rapidinho, né? Maria Angélica, gente, ela tem uma formação, né, em administração, ela é master coach, é analista comportamental e mais um monte de coisa. É maratonista, gente, ela faz também, porque tudo isso é uma grande disciplina e hoje está aqui conosco e vou passar a bola para ela, para que ela fale um pouquinho de si e vamos logo entrar no tema. Maria Angélica, contigo. Obrigada,
Daí eu quero te agradecer o convite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. É uma honra estar participando desse teu projeto junto com você. E dizer que, olha, parabéns por abordar esse tema são as finanças pessoais. Porque, infelizmente, é um tema assim que as pessoas não gostam, que traz um certo desconforto para as pessoas falar sobre dinheiro, sobre finanças. E, ao mesmo tempo, é muito importante, porque, querendo ou não, o dinheiro, ele afeta todas as outras áreas da nossa vida. Quando a gente está com as finanças desequilibradas, o nosso emocional fica abalado, a nossa saúde fica abalada devido ao estresse, às preocupações, ansiedade. Também, às vezes, atrapalha no casamento, as brigas conjugais, enfim, né? Até no profissional, às vezes a pessoa quer poder se dedicar um pouco mais ali, investir na sua profissão, mas o dinheiro impede isso. Então, é muito importante você ter as finanças equilibradas para poder levar isso para todas as áreas da vida. E para você ter uma boa relação com o teu dinheiro, você precisa olhar para as suas finanças de frente, que muitas vezes é o que as pessoas não fazem, porque elas têm medo do que elas vão encontrar ali. Então, elas preferem, tipo, esconder ali a sua real realidade, a sua vida financeira, e vai levando como dá. Eu mesma, eu entrei nesse mundo do autoconhecimento porque eu queria melhorar os meus resultados e eu entendi que nós somos, né, seres racionais e emocionais. Então, é preciso, além de buscar o conhecimento técnico, né, aprender ali o que precisa ser feito, quais são as ações que a gente precisa colocar na prática para ter uma vida financeira próspera, mas também não tem como deixar de lado o outro lado, são as emoções relacionadas ao dinheiro e a mentalidade relacionada ao dinheiro. Porque tudo começa na nossa mente, aqui dentro. Eu falo, a vida que a gente leva hoje, a gente criou primeiro aqui. Então, e daí a gente traz uma emoção por trás desses pensamentos e depois a gente age. E com as nossas ações, a gente tem o resultado que a gente tem hoje na nossa vida, né? Bom ou ruim. É uma consequência, né, daquilo que você fez uma opção anterior, em termos daquele momento que foi um dia presente, que hoje é um passado, para esse presente e o vir a ser, né? Esse grande futuro que a gente almeja, com qualidade de vida, né? Com saúde, com bem-estar, com tranquilidade, né? A gente precisa disso realmente. E muito bom você abordar a questão da racionalidade, que sim, somos seres pensantes e racionalizamos tudo. Mas a emoção é algo que realmente preenche, acho que 80% ou mais do pote. Né? Sim. Eu falo assim, né? Se dinheiro fosse só técnica, toda pessoa que entende de número seria rico. Mas por que muitas vezes eu sei o que precisa ser feito, então eu sei que eu preciso poupar todos os meses, eu sei que eu preciso gastar menos do que eu ganho, eu sei que eu preciso aprender sobre investimentos, mas por que na hora da prática isso é tão desafiador e tão doloroso para muitas pessoas? Porque precisa dar uns passos para trás, olhar para suas emoções, olhar para sua mentalidade. E olhar para esse comportamento, né, Maria Angélica? E eu falo também que o comportamento, a gente acha que tem total autonomia de tudo que a gente faz hoje. Mas também é um engano muito grande, porque a gente adquire hábitos. A gente aprende hábitos que não são nossos e a gente acha que são. Então, lá atrás, né, como eu trabalho com os setênios, né, na metodologia biográfica, na cartografia, de 7 em 7 anos, então são fases da vida. E quais são os benefícios, as importâncias, as influências que tudo isso, né, traz para a vida da gente, para a vida do dia a dia, né, a vida, né, aquela desejada, almejada. Eu, às vezes, repito padrões da minha família, da família imediata, da família ancestral. E
a gente sabe, né, o quanto que isso às vezes é penoso, é trabalhoso, difícil de ser olhado, porque lida justamente com sensação e sentimento. E a gente às vezes fica falando assim, nossa, mas eu aprendi assim. Mas que falando assim, deu certo assim. Só que eu não sou o fulano, eu não sou nem A nem B, eu sou eu. Eu falo que é igual a propaganda, né? É pessoal intransferível, né? É. Então, É que, na verdade, assim, quem está aqui assistindo a gente, que tem mais de 30 anos de idade, mais de 90%, se não for 95% das suas ações hoje já são no piloto automático. A pessoa já nem, ela já faz automaticamente, que nem você falou, são os hábitos que a gente tem, que a gente vai fazendo. Mas isso tem uma origem, né, que vem lá de trás, da nossa infância, do zero, eu posso dizer, aos 12 anos de idade ali, uma criança, ela não racionaliza que nem nós adultos. Ela é como se fosse uma esponja. Então, tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, ela vai absorvendo aquilo. Ela não sabe distinguir se aquilo é certo, se aquilo é errado. Ela simplesmente, ela vê uma cena, ela presencia alguma coisa e ela, se aquilo é feito de uma forma repetitiva na vida dela, ela absorve aquilo para ela como sendo uma verdade na vida dela. Então, só para dar um exemplo prático aqui, pega um pai de família que chega todo dia em casa e reclama do seu trabalho. Ai, que o meu trabalho é ruim, que ele reclama que ele tem que sair para trabalhar. Ele sai reclamando do trabalho e volta reclamando do trabalho todos os dias. Essa criança, ela entende o quê? Que trabalhar é ruim, que trabalho é ruim, entendeu? exato, A né? memória dela, a referência dela com relação a trabalho se torna uma coisa ruim, pesada. Se o meu pai, que é o meu herói, aquela pessoa que está ali, diz que reclama todos os dias do trabalho, eu aceito isso como uma verdade para mim e levo isso para a vida adulta, Exato, achando que trabalhar não é bom. exato. Fora outras questões que também influenciam, né, das expectativas que são lançadas. E vamos trabalhar nesses dois setênios que você colocou, né, de 0 a 7, 7 a 14, você falou até 12 anos, mais ou menos. E são fases importantíssimas, né, de toda uma influência e de toda uma repetição, porque é pela imitação mesmo que acaba acontecendo. Como que a gente vai trabalhar eu falo do pulo do gato, né? Esse pulo do gato para uma transformação. Não é mágica, não acontece do dia para a noite, não, né? Porque eu vejo também, Maria Angélica, muitas pessoas, né, que lidam com o tema, né, da prosperidade, do dinheiro, né? Colocando ali na planilha, planilha. Então, existe também um culto, que eu falo que é um culto que não está totalmente revestido, né, dessa grande verdade transformadora, que é justamente a planilha. Nisso eu não estou dizendo que a planilha não seja importante. Toda planilha ela é muito importante e é muito bem-vinda. Mas não é ela o primeiro passo. Porque não é nela que eu vou poder encontrar essas respostas, né? Encontrar que porta que eu vou bater para poder realmente atuar de forma diferente, né? Realmente. A planilha ela é importante para você visualizar a sua real situação financeira. Ela vai trazer essa realidade para você, isso que eu estou falando, aquela parte racional, né? De quanto que eu ganho, quais são as entradas que eu tenho todos os meses da minha renda, como que eu gasto meu dinheiro, para onde que ele está indo todos os meses, será que eu invisto, será que eu não estou investindo, será que eu tenho dívidas, se eu tenho, quais são essas dívidas? Isso tudo é fundamental para você agir daqui para frente, para melhorar. Então, ela é muito importante. Só que a partir do momento que eu tenho uma planilha, um orçamento financeiro, e eu não consigo fazer as mudanças que precisam ser feitas, aí eu tenho que falar, opa, aonde está esse desafio? Aonde eu preciso buscar
uma consciência, eu falo assim, porque a gente não muda nada sem ter consciência. Exato. Então, onde eu preciso mudar, eu tenho que achar essa consciência do que está acontecendo na minha vida, que eu não estou conseguindo colocar em prática a minha planilha. Aquele resultado que eu tanto busco, que eu tanto quero. Aí você tem que olhar para trás. Para suas emoções relacionadas ao dinheiro, para sua mentalidade, que é isso que a gente está falando, que formou já lá atrás. Exato. E aí eu sempre falo na cartografia biográfica, né, que existem pilares, né? Sim, que a gente precisa ter essa sustentação. E o primeiro pilar é a mentalidade. O segundo, para mim, vai ser ambiente, né? Aí terceiro tem a administração, sim, que é importante você ter essa administração. E aí tem também isso que você acabou de colocar, que através dessa disciplina da planilha, dessa visualização numérica, que a pessoa adulta vai ter condições de mediar entradas e saídas, então ela visualiza, aí ela sabe que algo está acontecendo ali e é vivo. Dinheiro é energia, dinheiro é uma coisa viva, é fluxo, né? A gente tem palavras aquosas que eu falo, né? Fluxo de caixa e por aí vai, né? E aí a gente precisa entender, tenho dívidas, não tenho dívidas, porque eu tenho que sanar essas dívidas, porque eu também não tenho como prosperar, não tenho como mudar nada se eu estiver ali, né? Numa situação de uma certa delicadeza, né? Para depois a gente chegar num outro patamar que é até o próprio investimento. Quando você fala esse poupar, né, tem essa questão de entender o que é esse poupar, né? Como que você visualiza esse poupar? Quando você fala poupar, porque o público pode, de repente, entender poupar como ter uma poupança. E a gente sabe que o negócio é meio furado por esse ano. O poupar que eu falo aqui é muito importante a gente poupar para duas coisas na nossa vida. Pensando no nosso futuro, lógico, né? Construir uma aposentadoria, porque a gente faz isso hoje, não é lá na frente, né? Exato. Ai, Maria Angélica, as pessoas perguntam, mas quando eu devo começar? Já devia ter começado ontem. Mas tudo bem, se não começou, o melhor dia é hoje. E também começar a poupar para os seus sonhos, para a realização dos seus projetos de vida, para aquilo que você quer, né? Seja lá uma viagem, um carro, comprar uma casa, enfim, cada um traz ali dentro de si os seus sonhos. Então é importante poupar para essas duas coisas, para a aposentadoria e para a realização dos seus projetos de vida. E eu falo que o poupar, ele começa quando você recebe o teu dinheiro no começo do mês, onde você vai poupar uma parte e depois você vai pagar as suas contas, gastar o resto do dinheiro. Isso, então, é um desafio enorme para muitas pessoas. Gente, para quem nunca poupou na vida, começar a fazer isso é um grande passo. Só que é isso, ou porque nunca poupou, porque não aprendeu sobre isso, ou porque tem lá, que nem a gente comentou, construída uma mentalidade gastadora. O que é mentalidade gastadora? Que é aquela que não tem planejamento. Que tudo que entra, gasta, sai, não tem aquele planejamento. Opa, bom, se a minha renda é apertada, eu preciso fazer um planejamento para poder viajar, eu preciso fazer um planejamento se eu quiser trocar de carro, e até mesmo para pensar no meu futuro, né? Nessa construção da sua liberdade financeira mais para frente. Você tem que ter todo um planejamento. Só que a pessoa que traz já como referência lá do seu passado, da sua infância, onde, sei lá, muitas vezes ela viveu num ambiente de muita restrição financeira, hoje na vida adulta, o dinheiro que ela tem, ela quer gastar. Porque tudo que ela não pôde ter lá como criança, que o pai negou tudo, hoje na fase adulta, ela quer ter tudo ao mesmo tempo, sem planejamento nenhum. E acaba gastando tudo, aí não tem dinheiro, não sobra para poupar. Por quê? Tem uma mentalidade gastadora. E é muito interessante, né? É quando a gente começa a ter essa noção, porque infelizmente no Brasil a gente não tem a prática da educação financeira desde lá, coisa de escola mesmo, né? De ensino. Ou que na escola não tem, mas dentro de casa, porque se torna um tabu.
em alguns lares, até hoje é um tabu. Não se questiona, não se fala, não se ensina e miraculosamente espera-se que a pessoa vai lá, progrida e etc, né? Mas esse grande poupar com essas duas vertentes que você colocou, né? A primeira, eu acredito até que o brasileiro já esteja com um pouquinho mais de consciência de necessidade de pensar na sua envelhecência, uma envelhecência com qualidade de vida. Agora, a outra vertente que é eu me dar porque eu me considero merecedora de usufruir, sabe-se lá o que, mesmo que seja um sorvete X. Eu falo assim, sorvete porque vocês pensaram num Häagen-Dazs da vida, né? Que tem um custo, né? Bem alto, mas você gosta e você, dependendo, sim, daquele aprendizado, daquela crença que foi construída, né? A partir da sua infância ou da adolescência, enfim, você não se permite. Não, porque o poupar até ele é totalmente ligado à sua crença de merecimento. Porque eu trabalhei o mês inteiro. O mês inteiro eu trabalhei e eu não tenho direito de ficar com uma parte do meu salário, porque assim, aquilo que você dá para os outros, o aluguel que você paga, uma conta que você paga, tudo, você deu dinheiro para os outros, nada dali é teu. A partir do momento que você entende, não, eu mereço ficar com uma parte daquilo que eu ganho, do meu esforço, do meu trabalho, aí você começa a mudar o jogo. Exatamente, a configuração já é outra, né? E esse aprendizado é importantíssimo. Então, para quem está assistindo a gente, já começa a pensar nisso. E como Maria Angélica colocou, é para começar ontem, né? E nunca é tarde. Eu sempre falo assim, antes tarde do que mais tarde. Exato. Né? Tá bagunçado. Vamos começar a arrumar a partir de agora, mas para isso tem que ter vontade. Na antroposofia, a gente fala que a gente trabalha com a trimembração. O que é isso? É o pensar, o querer e o sentir. Então, você pode pensar X, Y, Z, mas se você não sentir aquilo e você não colocar a mão na massa para realizar, fica difícil. Você sente, mas não pensa porque não organiza, porque não isso, e não age. Já era. Você age desenfreadamente, sem o sentir e sem o pensar organizador, também não dá. Então, a tentativa é um equilíbrio entre esse pensar, esse sentir e esse querer, para que a gente tenha essa plenitude, a gente consiga atingir uma maturidade, né, nessa plenitude, e a gente, a partir disso, dessa consciência, a gente tome a vida nas próprias mãos, a gente tenha autonomia e consciência e responsabilidade sobre os nossos atos, né? E em relação ao dinheiro, ele é espiritualizado. Pela antroposofia, Steiner bem coloca essa conexão, né, desse dinheiro a partir da minha colocação de um serviço no mundo. É uma grande troca. Eu tenho influências outras, Maria Angélica, da Kabbalah, por exemplo, e a gente vê, né, no proto-cananeu, no aramaico proto-cananeu, essa palavra, né, que seria a palavra mais apropriada ao dinheiro, ela vem da palavra zuzé, que vem de um radical que é zuz, que significa o sai. Então, o dinheiro se torna espiritualizado nesse sentido quando aquilo que sai de mim, essa minha grande oferta, porque a grande questão na Cabala é o receber e o doar. E esse doar não é que eu vou pegar e vou dar apenas, né? Eu posso até ter uma grande oferta, né, de uma ajuda, etc. Mas o que eu vou levar para o mundo, que sai de mim, da minha verdade, da minha ética, do meu fazer com brilho nos olhos, de eu me entender merecedora, de eu me entender participante e que eu não sou um só. Eu não estou sozinha nesse mundo, é um sistema. Então, essa sistêmica, ela é muito importante. Então, sim, até... Não, sim, pode concluir, perdão. Não, eu só ia complementar que, então, essas duas visões, tanto da antroposofia quanto da Kabbalah, não importa, elas estão falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Então, aquilo que eu oferto, aquilo que eu coloco no mundo com a minha
né, o meu melhor tempero, né, o meu melhor tudo. É. É a partir daí é que eu vou começar a colocar essa roda para girar em termos daquilo que me chega e daquilo que... Então, olha, é um movimento rítmico, é um movimento na ordem do saudável. E eu Então, sempre falo assim até também, né? A gente sempre tem que oferecer para os outros um serviço ou um produto maior do que aquilo que a pessoa procura, aquilo que ela está te pagando por aquilo. Eu falo que aí está o grande X da questão, assim, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer dinheiro. E essa troca, que nem você falou mesmo, ofereça sempre mais do que aquilo que o teu cliente quer receber. Eu acho que quando você entra, você entende isso, você já está num patamar acima de muitas outras pessoas. Porque as pessoas têm aquilo na mentalidade delas. Elas querem ganhar, elas querem receber primeiro por aquilo que elas estão oferecendo, para depois, né, poder oferecer algo para elas. Mas não, eu falo, gente, ofereça sempre mais daquilo que a pessoa pede para você. E o dinheiro, ele vem como consequência daí. É isso que você falou, essa troca, entendeu? Ele vem como consequência daquilo que você está oferecendo para o teu cliente. E tem uma coisa também que eu acho importantíssima, é que quando a gente fala em dinheiro, muitas pessoas também pensam em riqueza. É muito complexo isso, né? Mas eu sempre falo que quando você se trabalha nessa consciência da sua mentalidade, do seu ambiente, da sua administração, desse seu gerar, do seu fazer dinheiro mesmo, é liberdade que você está conquistando, né? Sim. Se você vai ter um acúmulo, talvez você não seja nem feliz e nem rico. Porque eu falo que ninguém está atrás de dinheiro. As pessoas estão atrás daquilo que o dinheiro pode comprar. O que proporciona. E daí isso é individual de cada pessoa. Para algumas pessoas é importante o quê? Ter essa liberdade geográfica, de poder estar viajando, passeando, trabalhando de vários lugares do mundo. Para outras pessoas, o dinheiro é importante para quê? Para poder oferecer o melhor para sua família. Para outras pessoas, realmente elas querem uma casa boa, um carro bom, elas gostam disso. Então, você precisa entender o primeiro passo. O que o dinheiro representa para mim? O que eu quero que o dinheiro pode comprar? Quando você sabe responder essa pergunta, é mais fácil você se organizar financeiramente. Agora, muitas pessoas não têm nem objetivos, elas não têm clareza daquilo que elas querem na vida. Então, elas trabalham, dormem, acordam. Tipo assim, um mês a vida vai passando, mas elas não buscam, elas não têm um objetivo ali para buscar. A meta, né? É colocar uma meta na ordem do saudável e na ordem da realidade. Tem que ter uma realidade, porque uma meta assim, estratosférica a gente não atinge. Então tem que ser algo que eu tenha consciência, que eu vou ter capacidade de... Eu falo que é de suportar, mas no sentido de eu ter a força suficiente para conseguir dar essa caminhada, fazer essa jornada. E aí a gente volta para essa questão das crenças, né? Crenças limitantes. Vamos falar um pouquinho das crenças limitantes? Vamos falar. E eu falo assim, tudo que a gente pensa, a gente é capaz de realizar. Tá? A gente falou dessa questão de objetivo. Então, se eu trouxe para minha consciência, eu pensei, eu sou capaz de realizar. E o que nos impede de realizar, então? São justamente as nossas crenças limitantes. Que nem a gente conversou no começo, vem um aprendizado lá da infância. Só que nós tivemos aprendizados bons e aprendizados ruins que a gente traz para a nossa vida hoje. Então, essas crenças fortalecedoras, esse aprendizado bom que a gente também, os nossos pais nos deram também muita coisa boa que a gente traz hoje na nossa vida, nos impulsionam, sabe? Daqui para
para frente. Mas o que nos limita, o que nos dá medo muitas vezes, o que nos impede de agir, são essas crenças limitantes. Que nem, por exemplo, tem pessoas que não gostam, que nem eu comentei, de olhar para a vida financeira. Mas, às vezes, lá atrás, no seu passado, ela vem de uma família onde a mãe, a mulher, ela não olhava, não cuidava disso. O pai era a referência masculina que cuidava do dinheiro e ela não. Então, na vida adulta, eu vejo assim, muitas alunas minhas, mulheres, que não querem olhar, têm dificuldade de olhar para a vida financeira, encarar. Só que eu falo, gente, na vida adulta tem dinheiro. E é preciso encarar Tem essa situação de boleto. frente. Exatamente. E outra mulher é uma estrategista, eu falo assim, sabe? Ela é aquela pessoa, gente, às vezes reclama assim, é um casal, né? Minha situação financeira tá difícil. Qual que é o meu papel? O teu papel, se o teu marido sai para trabalhar, você não trabalha, que às vezes tem pessoas, mulheres que hoje ainda não trabalham, enfim, mas o papel dela nas finanças é o quê? É cuidar justamente dessa parte do orçamento, né? Ver dentro do seu lar aonde eu posso economizar se a situação financeira está difícil, como é que eu posso cuidar ali das minhas finanças para poder economizar, administrar melhor. Isso cabe à mulher. Então, é importante entender que você precisa olhar de frente, não ter essa mentalidade negadora e não olhar para o dinheiro, porque ele é importante e essencial, sim, na nossa vida. Eu sempre brinco assim com algumas pessoas, né? A respeito de arrumar a geladeira, né? Quando você consegue arrumar uma geladeira, você consegue arrumar qualquer coisa na vida, né? Porque como você falou, que estratégia é essa? Porque a gente pode pensar em estratégia até do livro A Arte da Guerra, né? Mas a gente vai falar Sim. uma coisa assim, mais terra a terra, mais simples nesse sentido, porém muito importante. Porque quando eu falo em arrumar a geladeira, eu não estou só pensando na organização física da coisa. Eu estou pensando no supermercado, eu estou pensando no açougue, eu estou pensando na feira, eu estou pensando naquilo que eu me programei. Então, olha quanta coisa do administrativo já está ali. E tem muitas pessoas que acham que isso é um menos, é É uma irrelevante. Não, bobagem, é né? bobagem, ou não é digno. Acho que essa é a maior questão, que não é digno. E aí já começa a enrolar mais ainda a situação. Essa questão de crença limitante e do aprendizado também é uma coisa que é super relevante. Eu me lembro que até quando eu fiz a mentoria com você, eu mencionei, porque esse é o exemplo que eu menciono sempre, né? Eu aprendi que quem come guarda, come duas vezes. Muito bem, isso valia dentro de casa. Funcionava dentro de casa. Por quê? Era a verdade, era a crença institucionalizada para aquele lar. Aonde eu quebrei a cara quando criança, quando, né, pré-adolescentezinha. Fui passar férias na casa de um X. E aí eu comi um chocolate que eu amava na época, que era o tal de sensação. Você acha que era um negócio desse? Eu adorava aquilo. E aí eu comi um gominho daquele negócio para guardar, porque eu queria comer de novo, porque não é a verdade, não é quem come e guarda, come duas vezes. Mas eu não sabia que tinha que ter combinado com a tia. A tia foi lá, comeu o restante chocolate. Gente, aquilo para mim foi, sabe, o mundo caiu. Aí vamos lá, vamos pensar numa criança quase entrando nessa fase pré-adolescente. Eu deveria ter o quê? 9 anos, 10 anos, talvez menos um pouquinho, nem era pré-adolescente, era criança mesmo. A verdade veio abaixo, né? Que frustração, né? Primeiro foi a frustração, depois a raiva, e aí depois olha quanto borbulhou aqui dentro de mim. Por conta de uma crença. E uma crença que nem é tão ruim, tá? Não. Porque poderia ser outra. Sim, porque, por exemplo, às vezes lá atrás, muitas pessoas, justamente por terem uma certa dificuldade financeira, alguma restrição em alguma coisa, elas levam isso para a vida adulta, onde elas podem ter melhores condições financeiras, elas já estão melhores, mas elas têm dificuldade daí de gastar o dinheiro.
entendeu? Porque às vezes lá atrás sofreu alguma restrição, alguma coisa, então hoje ela quer guardar para não viver aquela situação de novo. E isso eu falo, é muito sério isso, porque as pessoas deixam de viver, às vezes, experiências incríveis na fase adulta, podendo, por conta de limitações que elas viveram lá no passado delas. Sim. Isso comigo, Maria Angélica, acontece dessa forma. Eu vou ficar nesse exemplo do quem come e para come duas vezes, né? O lado bom disso é que eu consigo poupar. Eu consigo ter gerenciamento, porque até o gerenciamento do próprio chocolate hoje em dia, né? Até porque a gente não vai abusar, né, etc. Tarará. Tem uma outra questão envolvendo uma outra parte da saúde aqui também, né? Mas não é usura. Eu tenho consciência disso. Não é uma usura, não é algo dessa coisa que eu não usufruo. Eu vou e como, mas eu gerencio isso direitinho. O lado negativo que você mencionou aí é que talvez a gente não consiga saborear, em termos gerais, né, a vida numa proporção que, poxa, seria super bacana pra gente. E falando do próprio dinheiro, assim, o que eu quero? É isso, custa tanto, X. Eu tenho, eu não tenho. Para eu não cair naquela, né, de ir lá e pagar com um cartão de crédito, que é um facilitador, e me enrascar daqui para frente. Então, é ação futura. Ou eu finjo que nada está acontecendo, aquilo vai passar e eu não vou querer mais aquilo. Só que aí a vontade, às vezes, aumenta demais. Aí você fica naquela, né? Eu já passei por isso, já passei por aquilo. Então, eu tenho, sim, experiência realmente a respeito. E esse aprendizado de desconstruir o que eu falo que não é tão saudável, não é tão legal da crença limitante, né? Quando ela se torna realmente limitante. Aquela que é impeditiva de seu progresso, impeditiva desse bem viver, né? Aí que a gente... Aí eu falo assim, é possível, Maria Angélica, mudar essas crenças limitantes, já que eu vivi tanto tempo com isso, elas fazem parte de mim, fazem parte da gente e vão te acompanhar a vida toda, entendeu? Não tem como falar que isso vai desaparecer, porque não. Tanto as nossas crenças fortalecedoras como as limitantes, elas fazem parte da nossa vida, elas estão com a gente. Só que a partir do momento que eu tenho consciência de onde essas crenças limitantes estão atrapalhando a minha vida hoje, aí eu posso começar um processo de mudança. Então, primeiro eu tenho que ter essa consciência, entender aonde elas estão me limitando, me prejudicando na minha vida adulta. É importante passar por todo um processo assim de perdão, de amor, de gratidão, olhar para a tua história. Gente, tudo que você viveu, as coisas boas e ruins, tornou a pessoa que você é hoje. Então, saber olhar para a tua história com amor, reconhecer que os seus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam por vocês, por nós, dentro dos limites que eles tinham, daquilo que eles puderam oferecer naquele momento, né? Então, saber reconhecer tudo isso, ser grato por tudo aquilo que você tem hoje, olhar para sua... Independente do momento de vida, aquilo que você está passando, mas reconhecer tudo que... ter gratidão pela tua vida e também perdoar. Saber perdoar as pessoas que te feriram, essas situações que geraram essas crenças em você. Quando você sabe, por exemplo, às vezes você pediu uma coisa para o seu pai negou. Não, você não vai ter. E isso te causou uma mágoa. Sim, porque é normal. Que nem eu falo, você deu um exemplo teu, eu vou falar, eu nunca me esqueço quando eu era adolescente ali ainda. Eu pedi uma viagem para Disney para o meu pai e ele me negou. E todas as minhas amigas foram e eu não fui. Aquilo me causou uma tristeza, uma mágoa, porque eu queria tanto ter ido. Naquele momento eu não entendi a situação financeira do meu pai que não podia me dar. Mas hoje, adulta já, eu entendo que naquele momento ele não poderia me dar aquela viagem. Então, eu perdoei o meu pai, a olhar lá atrás, passar por esse processo de perdão, e isso te liberta, porque eu, ao contrário de você, eu daí cresci gastando tudo que eu tinha. Porque como as coisas que eu não podia ter lá atrás, na fase adulta, eu queria gastar. Eu te falei da mentalidade gastadora, eu era essa pessoa.
sabe? Mas quando eu fui reconhecendo, olhando para minha história e vendo da onde vinha todo aquele meu comportamento, onde eu não conseguia poupar, fui Uhum, perdoando uhum. as pessoas, fui sendo grata por tudo que eu tive, eu comecei a construir uma nova história em cima daquilo que eu queria para mim. Eu falei, poxa vida, mas será que é isso que eu quero? Passar uma vida sem dinheiro, não podendo, aquele estresse financeiro, né? Sem poupar, sem ter uma reserva. Não. Eu falei, não é isso que eu quero. Então, eu entendi o valor do dinheiro na minha vida e passei a poupar todos os meses, aprender sobre investimento. Ah, é fácil? Lógico que não. Pensa, uma pessoa que nunca poupou, uma pessoa que sempre gastou dinheiro, começar a fazer isso, lógico que é um grande desafio. Mas quando você faz isso, que nem eu te falei, começa a olhar para essas crenças e trabalhar elas, o processo começa a ser mais fácil. E você vê que você tem como construir uma mentalidade próspera, né? Com certeza. E trabalhar a sua biografia é isso. É olhar para a sua história honrando essa história, que é um tesouro, né? A nossa vida é um grande tesouro. E passar por cada fase, revisitar, ressignificar. Então a gente acaba conseguindo transformar a narrativa, a prosa da coisa, né? E da mesma forma que você trabalha do seu jeito que eu trabalho com o meu, com a cartografia, eu falo que é um grande recalcular de rotas. Então, onde está a minha bússola interna? Aonde, para onde que eu estou apontando? Que norte é esse, né? De uma envelhecência com qualidade, de uma viagem, de comprar um livro que eu quero muito e talvez hoje ainda não esteja cabendo nesse meu orçamento. Que a gente pode falar de coisas, né, maiores nesse sentido de volume, né? Mas a gente pode falar de coisas também que, poxa, eu já passei por várias situações de restrição real e que eu não tinha dinheiro para comprar aquele livro X que eu precisava, o que eu queria, seja lá o que for. E eu não tenho vergonha disso, porque como você também colocou, e eu concordo plenamente, tudo o que nós já vivenciamos nos faz a potência de hoje. Então, como eu trabalho com essa minha potência para o meu bem, para o meu próprio crescimento, para o meu próprio entendimento, porque quando você fala do teu pai que um dia negou e que você conseguiu fazer o perdão, o primeiro ato de perdão é o teu. Uhum. O perdão é para nós, não é para ele, né? Não é para ele. Porque a gente precisa trabalhar essa consciência de chegar e falar assim, tá, e onde é que eu sou a protagonista disso? Né? Eu até brinco hoje assim, né? Que ônibus eu peguei para chegar aqui. Mas é uma grande jornada. E o grande barato do ser humano é que ele é uma criatura em construção. Sim. Então, todo santo dia, honrando essa história, aprendendo com essa história, transformando essa história, ou pelo menos tendo consciência do que aconteceu, já é um grande avanço. E a consciência financeira está também inserida nesse contexto, né? Sim. E eu falo que quando você perdoa a sua história, tira as mágoas, tira a raiva, né? Tira tudo isso. Que nem a gente estava falando, dinheiro e energia, ele começa a fluir na tua vida de uma forma totalmente diferente. Aí quando eu tive esse entendimento, eu tive essa consciência que eu precisava perdoar o meu pai lá atrás, que nem eu falei não, então agora que eu sou uma adulta, eu vou trabalhar, juntar o meu dinheiro e eu vou para Disney com o meu dinheiro. E foi o que eu fiz, entendeu? Então não é ficar se lamentando porque eu tive um passado difícil, porque a minha vida não foi fácil. Não é isso. Você pode construir uma vida nova daqui para frente, independente daquilo que você viveu lá atrás. Você pode construir crenças novas, fortalecedoras e alimentar ela todos os dias. Que nem eu falei, as duas vão estar ali dentro de você. Mas, opa, o que eu quero daqui para frente? Continuar sendo uma pessoa que gasta tudo ou quero ser uma pessoa que eu vou construir uma vida financeira próspera? Exato. O que é melhor para mim e o que vai fazer de mim
uma melhor versão de mim mesma, né? Com todas essas potências, com tudo isso que eu já observei do mundo. E esse mundo é um mundo muito particular também, né? Porque tem um mundo do outro, tem o meu mundo. E a gente está aqui nesse planeta fazendo todas as experiências. E é muito bacana isso. E quando a gente fala dessa possibilidade, né, da transformação, no trabalho que eu faço, Maria Angélica, eu utilizo a arte como elemento ponte, né? Daquilo que a pessoa às vezes não consegue verbalizar, ela trabalha artisticamente. O que é isso? Trabalhar artisticamente. Ela vai fazer um desenho, uma representação pictórica, é uma imagem. Então, eu trabalho com esse imagético. E muitas vezes a pessoa chega e fala assim, ah, mas eu não prospero, ah, mas eu não isso, ah, mas eu não aquilo. Olha, tá, representa aqui. Como é que você se enxerga, se coloca na produção, tá. E às vezes a pessoa traz uma produção no qual tudo aquilo que ela falou não está nada representado ali. Aí você pode até parar e pensar assim, poxa, o que é então? É tudo. Só que como que a pessoa repete uma narrativa, é a narrativa que ela já está acostumada, então aquilo ali já faz parte integrante, não pode ser vendido separadamente. E o como que realmente é, porque a imagem nunca mente, né? A imagem, ela é realmente a grande expressão. E como é que a gente vai trabalhar essa imagem? Então, é processo, né? Da mesma forma que você vai trabalhar toda essa construção dessa consciência, eu trabalho toda essa construção da narrativa através da história de vida para que haja essa grande virada de chave via arte. Por quê? Quando ela plasma no papel e sai só daquele raciocínio mais ali, né, vibrante, ela tem a oportunidade de conversar com sua própria produção, entender o que está ali, destrinchar aquilo ali e tomar a grande decisão de vida, né? E a gente acompanha o processo, né? Porque o processo é de quem está ali. Então, é muito bacana. E quando a gente fala de crenças que são crenças fortalecedoras, essas a gente vai colocar o holofote, né? Tipo assim, coloque o holofote ali. Essas tem que alimentar todos os dias. Exatamente. Aquela que é meio esquisita, que não está servindo para nada, a gente tem que ter consciência que ela não está servindo. E, ó, vamos fazer um corte saudável. Eu até falo assim, para ajudar a reconhecer essas crenças, eu sempre falo assim, fecha os teus olhos e pensa em dinheiro. O que isso te traz? Será que te traz estresse? Quais são os sentimentos que envolve ali? Para muitas pessoas é estresse, medo do futuro. Porque muitas pessoas não sabem nem como vão, não sabem nem como vão pagar as contas no próximo mês. Então, isso gera muitos sentimentos ruins. Se tem sentimento ruim ali, é sinal que tem muitas crenças para serem trabalhadas. Sim. E aquilo que a gente está falando ir lá para trás. Exato. E trabalhar esse comportamento mesmo. Não tem outra palavra, não. É um comportamento, né? É uma atitude que a gente precisa tomar para que a gente destrave, né, isso tudo e realmente consiga sentir, perceber, receber, né, esse grande fluxo que nos eleva, que nos faz participantes, né, dessa vida. E eu falo que é todo um conjunto, não tem como você trabalhar separado as suas ações, dos seus pensamentos e das suas emoções. É sistêmico. Exatamente. Então eu começo a aprender, que nem a gente estava falando, que hoje muitas pessoas não têm educação financeira, então eu começo a aprender sobre esse assunto, mas não consigo colocar na prática. Então eu vou olhar o que está me impedindo de colocar aquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas não estou conseguindo praticar. Então eu vou olhar quais são as crenças limitantes que estão me impedindo de eu agir da forma correta. Aí envolve todo esse processo que a gente acabou de falar, desde reconhecer quais são essas crenças, perdoar a sua história, reconhecer, olhar com amor para ela, para a sua história. Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto para, de fato, você conseguir ter um resultado novo na sua vida. Exato. E assim, Maria Angélica, a gente já falou, já são 8h20. E como é que você
entende, percebe como é que na tua prática a gente consegue fazer uma transformação. Assim, não tô querendo receita de bolo, não, mas eu tô falando termos assim. A gente acredita que pode transformar. Sim. Alguma coisa possível de ser feita pela sua prática? Então, pela minha prática, a primeira coisa, você tem que entender qual que é a tua mentalidade hoje com relação a dinheiro. Que nem nós trouxemos aqui, será que você é uma pessoa gastadora, não tem controle sobre o dinheiro, não tem planejamento? Então, É aquela se pessoa que tudo localizar, né? se localizar, a primeira coisa, o que gasta, o que entra, ou se você é uma pessoa negadora com o teu dinheiro, que você tem até medo de olhar para a tua situação financeira. Você não quer nem olhar porque sabe que a coisa tá feia mesmo. Ou às vezes é uma pessoa que é poupadora, você consegue poupar, mas você fica presa no poupar. Para você construir uma vida financeira é só cortando gastos. Então acaba até sendo aquela pessoa que não usufrui da vida, porque você tem que poupar, poupar, guardar para poder ter construir alguma coisa. Porque eu falo que uma mentalidade próspera, a primeira coisa, você tem que ter dinheiro ali, trabalhar dentro do seu padrão de vida. Então, eu ganho meu dinheiro, eu consigo poupar todos os meses para essas duas coisas. Tem que poupar tanto pensando no futuro, na sua liberdade financeira, como para os seus projetos de vida, aquilo que você quer construir, né? Hoje já, seja uma viagem, um carro. Também você tem que ter dinheiro para pagar suas contas, as suas despesas fixas. Você tem que se manter com o teu dinheiro. Também você tem que ter para os seus gastos essenciais, porque ninguém é feliz, gente, só pagando conta de Tem supermercado, condição. né, de aluguel, de carro, não. Você também tem que ter dinheiro para fazer as coisas que você gosta, jantar fora, comprar uma roupa. Então, o teu dinheiro tem que dar para tudo isso. Então, você tem que encaixar a sua renda dentro disso tudo. Quando você consegue, agora é a hora de focar em fazer mais dinheiro para você poder ter uma vida financeira mais próspera. Então, eu já vivo dentro do meu padrão de vida, agora eu vou focar em fazer mais dinheiro, aumentar até a minha renda, para eu poder ter uma vida financeira mais próspera. Quando nesse processo as coisas não estão dando certo, eu não estou conseguindo colocar na prática alguma coisa, aí eu vou começar a olhar para trás, para as minhas limitações. É olhar para as minhas emoções envolvidas no dinheiro. Por que eu tenho medo, às vezes, muitas vezes, de dar passos na minha vida, às vezes uma profissão nova, alguma coisa que você sabe, né, que pode trazer um benefício maior, mas não consegue Fazer a largar o grande emprego aposta, que tem. Então, trabalhar essas emoções envolvendo dinheiro e ver quais são as crenças que você traz com relação ao dinheiro. Tá? O que está por trás disso tudo? Isso. Importante até eu falo assim com muita tranquilidade. A gente aprendeu esse termo do ganhar dinheiro, né? Que na verdade eu sempre trabalho que é o fazer dinheiro. Porque eu não vou ganhar, ninguém vai me dar de graça absolutamente nada, né? Então eu faço. Só a partir daí, só dessa mudança verbal já faz uma grande diferença. Porque isso também pode ser uma crença limitante. Que eu vou eternamente ganhar, ganhar, ganhar e não preciso fazer nada. Só preciso sentar ali e esperar que eu vou receber. E não é assim. Então a dinâmica, ela é ação. Ela realmente tem que ter movimento. E buscar conhecimento sempre, né? Se eu quero melhorar uma área da minha vida, eu tenho que buscar conhecimento nesse assunto. Não tem como você querer melhorar algo onde você não busca conhecimento. Exato. Porque o conhecimento que você tem te trouxe até aqui, aonde você está hoje. Se você quer dar passos melhores, você tem que buscar novos conhecimentos, se aprofundar mais nisso. E isso significa deixar coisas para trás para que o novo entre na sua vida. Exatamente. E trabalhar, né, realmente com esse conhecimento que é aprendizado. E aí, desse aprendizado, você toma gosto por uma disciplina. Eu sempre acho essa palavra muito interessante, né? O que é disciplina? Disciplina, ela não é prisão, ela não é amarra. Muito pelo contrário. Ela é libertadora. Porque quando você sabe trabalhar nesse processo, no teu processo, daquilo que realmente funciona para você,
Você é livre. Você Eu falo assim, que a pessoa que é pobre, ela faz o que ela quer o tempo todo. A pessoa que prospera é aquela que faz o que precisa ser feito primeiro para depois fazer o que ela quer. Exato. E isso é justamente essa questão da consciência, da disciplina, dessa organização, dessa adequação. Porque quando você fala assim, eu estou vivendo no meu padrão, que padrão é esse? Esse padrão é real ou ele é algo surreal? Eu adequo, eu aterro. Então, veja, a gente tem toda essa questão que a gente falou aqui, né, desse grande espiritual, mas para esse espiritual se manifestar, ele tem que estar com o físico, com esses pilares bem, sabe? Bem... E às vezes, né, Odair, o processo é doloroso. Eu não vou dizer que é fácil, não. Gente, às vezes é preciso dar um passo para trás para depois você dar 5 para frente. Exato. Mas é preciso e olhar, às vezes, assim, para a nossa história, traz dores também. Sim. Mas é através disso que vem a gente prosperidade. Né? Exatamente, a gente trabalha o fortalecimento desse espírito que está sendo ali polido, lapidado. Essa grande joia de vida está sendo realmente ali mexida para algo muito belo. Você sai de um bruto para algo que realmente tem todo aquele brilho, toda aquela importância e todo aquele valor. Né? E eu falo que a gente não ama também aquilo que a gente não conhece. Então, quanto mais você conhece a sua história, mais você passa a amar a sua história. Exato. E ser generoso, né? Porque a generosidade passa por aí. Né? É uma grande generosidade quando você consegue olhar para a sua história e falar assim, uau, olha em quem eu me tornei. Olha como eu sou hoje. Olha quantos degraus da minha vida eu consegui subir, né? E isso é movimento também, né? E a gente tem que olhar e dar realmente graças, né, por tudo isso, abençoar, né? Quando você falou dos pais, essa importância, o que a gente recebeu foi aquilo que realmente foi possível naquele momento. E muitas vezes a gente precisa exatamente desse não. Para a gente sair do lugar, a gente tem um desejo ardente. Também na Cabala a gente fala disso. Qual é o seu desejo ardente? O que é aquilo que move as suas águas internas, o seu fogo interno, esse ar que te permeia e que te põe na vida, te lança para ter brilho nos olhos, para você se encantar todo santo dia, porque é um grande milagre, né? Então, são essas peças, né, Maria Angélica, que a gente vai juntando, faz sentido. Total. E aí a gente entra nessa vibração, e vibração aqui não é que eu estou sendo esotérica, não. É esse pulsar de vida nessa mentalidade que pode ser. A gente sai do piloto automático e começa a administrar a nossa vida, a gerenciar, a conduzir ela para o caminho que a gente quer que ela vá. É o que eu falo, tomar a vida nas próprias mãos, que eu estou fazendo uso do que a doutora Gudrun colocou até no livro, que o livro é esse, tomar a vida nas próprias mãos. Exatamente. Rédeas, né? E essas rédeas, eu que estou aqui, eu sou protagonista, né? Eu é que vou fazer acontecer. Então eu tenho que querer, né? Isso é autorresponsabilidade, né, Odair? Parar de culpar as pessoas, parar de culpar o país, o presidente, sei lá o quê. As pessoas sempre estão buscando o chefe, né? Buscando algo para culpar, sendo que você tem que ser responsável e conduzir a sua vida. Não é? E aí a gente consegue chegar nesse grande patamar, né, da mentalidade próspera. E lembrando mais uma vez que não é a riqueza, aquele acúmulo, e sim a liberdade, né? E a qualidade de vida que você merece, que você quer proporcionar para si e que você pensa ali adiante, porque o amanhã é logo ali, né? Exatamente. Gente, que maravilha. Querida, eu
Só tenho a agradecer a sua presença, que a Lu é uma amiga que super querida, falando assim, é isso mesmo, obrigada Lu, pelo comentário aqui, gratidão. E, bom, mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, também agradeço quem assistir depois e compartilhar, né, a gravação que vai ficar disponibilizada. E beleza, ela está em processo. Estamos. Lu, lembra que o processo é para sempre, porque ele é maravilhoso, a gente quer sempre melhorar. Isso. E Maria Angélica, muito obrigada pela sua generosidade de estar hoje aqui comigo. É o teu tempo, então é uma disponibilidade que sou assim super agradecida. Espero que as pessoas tenham podido realmente entender o que é essa mente próspera a partir desse trabalho que precisa ser desenvolvido e que é pessoal e intransferível mesmo, e que a gente tem as ferramentas à disposição e que é possível. A vida próspera, ela é possível. É possível. Né? Eu que agradeço o convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. E queria dizer isso, né? Que a gente trouxe aqui relacionado ao dinheiro, né? As finanças pessoais, todo esse assunto, mas isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Exato. Aquilo que a gente quer melhorar é o mesmo processo, gente. É olhar para trás, é olhar para a sua história, entender da onde que vem todas essas suas ações, esses seus comportamentos e procurar novas ações. Né? Mudar o comportamento de hoje para você poder ter um resultado melhor na sua vida. Isso, tendo essa meta, e a gente, como você colocou, não é só uma área, são todos, porque nós somos tudo isso. Então, quando a gente realmente faz, né, essa junção, isso acontecer, poxa vida, a gente está... Nossa, você voa, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Ó, a Solange falou show. Muito obrigada. A Solange é minha amiga também. Um beijo, Sol. Ai, que coisa boa. E só mais uma coisinha que eu quero falar. A live está acontecendo aqui no meu Instagram, que é o @aldair_marti. Temos também o @estação prosperidade de Maria Angélica. E estaremos à disposição, né, Maria Angélica? Para qualquer pergunta, ajuda, sei lá. Enfim. Porque é isso, ninguém solta a mão de ninguém e a gente está aqui junto e a gente quer crescer juntas. Exatamente. E contribuir com o melhor que a gente tem. Juntas somos mais fortes mesmo, né? Aí. Então, gente, uma boa noite a todos. Obrigada por tudo. Até uma próxima. Boa noite. Até. Beijo. Tchau.